água. Então, boa tarde. Nós estamos aqui hoje no nosso curso Estados Africanos, Crises Humanitárias e Propostas de Transformação. É com muita alegria que nós temos aqui a queridíssima professora Isabel Maria Cortesão Casimiro. A professora, ela é professora associada da Universidade Eduardo Mondlane. Ela aposentou-se lá em março do ano passado, em serviço no Centro de Estudos Africanos da mesma universidade, de 1980 até 2025. Ela é docente e pesquisadora feminista, militante em várias organizações de mulheres. Ela é doutora desde 2008 e mestra desde 1999 em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane em 1986 e o bacharelado em 1979. Ela foi fundadora do Departamento de Estudos da Mulher e de Gênero no Centro de Estudos Africanos em 1990. Ela foi presidente do CODESRIA, Conselho para o Desenvolvimento da Investigação em Ciências Sociais e Humanidades na África entre 2018 e 2023. E foi cofundadora da WSA, Women and Law in Southern Africa Research and Educational Trust, em 1988 e do Fórum Mulher em 1993. Ela é coordenadora do 14º Congresso Mundos de Mulheres, realizado na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, em setembro de 2022. Ela tem uma publicação vasta, isso aí que sou eu que estou dizendo, não foi ela que escreveu, individual, em coletivo, e é muito generosa com a nossa comunidade brasileira acadêmica, com os nossos jovens, uma pessoa fantástica, extraordinária. E convido para saudar a professora Dom Luiz Fernando Lisboa, que comigo e o professor Jefferson Olivato construiu essa parceria tão bonita em torno desse curso. Dom Luiz, a palavra é do senhor. Olá, boa tarde, Patrícia. Quero saudar de maneira especial a senhora professora Isabel. É uma alegria muito grande poder contar com a senhora nesse nosso projeto e toda a contribuição que a senhora pode dar para a nossa academia aqui no Brasil, mas, sobretudo, apoiando e incentivando a nossa juventude a conhecer a história e, de maneira muito particular, a história da África. Esse eu penso que é ainda um vazio. Nós já demos vários passos, mas temos muito caminho ainda para fazer no conhecimento da África. Infelizmente, assim, no comum do nosso povo brasileiro, a África é entendida como um país e não como um continente, né? Parece uma coisa tão banal, mas não é. Mostra o pouco conhecimento. E nós temos raízes profundas. Mais da metade da população brasileira é afrodescendente. E quanto mais nós pudermos ajudar os jovens a conhecer a história da África, tanto mais a luta por libertação, por dignidade, por reconhecimento, ela pode, a partir das universidades, a partir dos movimentos sociais, pode se dar. Então, muito obrigado por sua contribuição. Eu penso que cada um de nós, podendo contar um pouco a sua experiência e dar um pouquinho a contribuição, nós podemos ter uma juventude mais ligada a esses temas tão importantes para construir uma sociedade nova. Então, saúdo, acolho a senhora. É uma alegria muito grande que a senhora esteja conosco e oxalá venha ao Brasil visitar-nos, não é? E agora que a senhora já 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 deixou alguns trabalhos, né? Sei que tem tantos outros, mas quem sabe a gente pode programar uma vinda da senhora e vai nos fazer muito bem e será uma grande honra recebê-la aqui. Então, bem-vinda e que a senhora continue. Parabéns pela luta toda em favor da mulher. No final do ano passado, eu escrevi uma carta dirigida aos homens, falando exatamente da violência contra a mulher e do feminicídio, que é algo que no Brasil tem nos espantado. No Brasil,
nesses últimos tempos, a cada 6 horas uma mulher é morta. A cada 6 horas, são 4 por dia. É uma estatística assustadora. Quanto mais a mulher se torna tem conhecimento dos seus direitos, quanto mais ela cobra uma participação, parece que aumenta a violência. É algo que tem acontecido e que tem nos entristecido muito. Então, que a gente possa celebrar, continuar celebrando o Dia Internacional da Mulher, que é todo dia, né? Mas lutando por políticas públicas mais concretas que reconheçam o papel tão importante da mulher na sociedade, na família, no mundo e na academia também. Que a senhora tenha um bom trabalho, bem-vinda, e estamos aqui para somar juntos, cada um com seus saberes, com seu conhecimento. Um grande abraço, professora Isabel. Muito obrigada, Dom Luís Fernando. Muito, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui assim consigo. Muito obrigada. Obrigado. E Para eu mim gostava também. de ter, sabe, gostaria de ter acesso a essa carta. Na semana passada, eu estava a falar no Dia Internacional da Mulher e há uns moçambicanos que dizem: Mas o que é isso da mulher ser assassinada apenas por ser mulher? Isso é muito estranho. Como é que vocês sabem? E eu fui falando, não é? Dialogando e entregando até alguma informação, mas não acreditam nisso. Então eu disse: Ok. Até a primeira-dama de Moçambique disse que ia fazer tudo por tudo para que em Moçambique houvesse uma legislação contra o feminicídio, mas há muita gente que não acredita nisso, infelizmente. Normalizaram a violência. Esse é o problema, né? Mas eu vou É isso. pedir à professora Patrícia que envie para a senhora essa carta, tá bem? Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Muito Um obrigada, Dom abraço. Luís. Abraço, abraço. Muito obrigada, Dom Luís, por essa linda saudação e por esse convite aí para a professora Isabel. Imagina a senhora aqui no Brasil, em Cachoeiro, se Deus quiser. Será excelente. Obrigada, Dom Luís. Bom viagem de retorno a Cachoeiro. E, professora, a sua aula, a gente é um tempo mínimo de 40 minutos a 1 hora e depois a gente abre para as perguntas. Então, seja Certo. muito bem-vinda. O Kelvin já está pronto para ajudar a senhora no que for preciso. Eu agradeço muito. Eu já lhe conheço, Isabel fez as contas, nós nos conhecemos exatos 20 anos. Então, é Uhum. uma honra. Você participou da minha história, né, enquanto doutoranda, e depois, nesse longo trabalho aí do magistério no ensino superior, foi muito generosa com os estudantes nossos, acolheu como se fossem seus. Você está aqui e está aí com a gente, né? Então você é uma pessoa incrível, necessária nesse mundo de hoje. Então, com muita emoção e com alegria, eu passo a palavra a você para a gente aprender contigo bastante hoje. Tá certo. Ok. Muito obrigada, Patrícia. Sabe que para mim é sempre uma honra e é sempre uma alegria poder estar consigo e com outras pessoas, porque eh, o meu coração também está com o Brasil. E por todas as pessoas que eu fui conhecendo já desde a primeira vez que eu fui ao Brasil em 1990 e felizmente consegui ir indo também, não é? Aliás, estava para ir este ano a um encontro narrativas de género e poder em Minas Gerais, mas infelizmente adiaram para os finais de maio e nos finais de maio é o 15º Congresso Mundos de Mulheres, cujo tema é pazes. Paz, paz, pazes no plural. E tem, portanto, temas sobre desmilitarização, etc, etc. Vai ser uma coisa bonita no País Basco. Começa em Guernica, no dia em que Hitler bombardeou Guernica. Nós vamos ouvir aquela sirene que arrepia, eu já estive lá uma vez, e depois continuamos em Bilbao. Ok, tá bom.
posso pedir ao nosso amigo para, para colocar aqui na tela. Eu vou fazer uma apresentação que tem muitos slides, mas eu não vou apresentar esses slides todos, obviamente. Ficam pronto, para quem estiver interessado. E a minha proposta é, entre o local e o global, produção de conhecimento sobre Moçambique num diálogo entre a academia, o movimento de mulheres e a militância feminista. Então, podemos passar, por favor. No fundo, isto é também um bocado da minha experiência de vida, porque a minha experiência de vida desde muito nova é marcada por, primeiro, aulas de alfabetização em Nampula, com o método Paulo Freire, não é? E depois aulas que eu tive que dar em 1975, daquelas aulas que todos nós tínhamos que dar, porque muitos dos professores tinham ido embora. Então, ah, e ao mesmo tempo eu estava a colaborar com a Frelimo, ainda era Frente de Libertação de Moçambique, portanto, houve sempre este costurar, que é um verbo muito caro às feministas, entre a nossa prática, a nossa aprendizagem e a nossa produção de conhecimento. Então, já tive a oportunidade de agradecer à professora Patrícia por este convite e agradeço também a Dom Luís, Bispo de Cachoeira, antigo Bispo de Cabo Delgado, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar o seu trabalho, porque também estávamos a realizar investigação sobre Cabo Delgado, sobre as populações deslocadas, e sofremos muito com a sua partida. Então, como eu disse, a partilha de conhecimento é sempre importante e as aulas são diálogos onde a gente aprende muito, não é? E isso para mim tem sido muito importante. Na próxima semana vou começar com uma colega minha a quarta edição do mestrado de Gênero e Desenvolvimento e vai ser mais um momento em que nós vamos eh, aprender, dialogar com os nossos estudantes. Peço para passar, por favor. Então, quando eu fiz a apresentação, não é, em novembro, não era o 8 de março, mas ontem foi o 8 de março e eu não podia deixar de falar sobre o 8 de março, que é uma data extremamente importante, não é? De conquistas e ainda de muita luta, como disse o Dom Luís Fernando, não é? Nós aqui também temos situações muito complicadas de feminicídio que são naturalizadas e muitas vezes quando se vai aos tribunais, primeiro a polícia, não é? E depois os tribunais, a polícia não recolhe os dados que deve recolher, não é? Ainda agora nós tivemos o caso de uma moça de 17 anos que foi assassinada em novembro de 2024. Houve o julgamento e a polícia não tinha a informação de tudo o que tinha acontecido, não tinha recolhido os dados suficientes e os homens, os moços saíram em liberdade, não é? Então, é sempre muito complicado e é uma caminhada em cada dia. Por favor. Então, ah, eu vou abordar um assunto que me é caro, como eu já tinha dito, por causa da minha vida. Como sabem, eu partilhei alguns artigos e livros para ou que nos permitem refletir sobre este assunto. Felizmente, há sempre coisas novas que estão a sair. Eu também tinha partilhado uma linha do tempo daquilo que aconteceu em Moçambique e que eu apresentei num seminário que nós tivemos em outubro de 2025 e depois houve um outro em novembro, que eu creio que foi depois daquela sessão, que era precisamente, foi a 25 de novembro, que era precisamente sobre esta questão da, dos 10 dias, não é?
que é de 25 até dia 10, não, dos 15 dias pelos direitos humanos das mulheres, e o tema era, sobretudo, o feminicídio, não é? E em que nós defendíamos a proposta de uma lei contra o feminicídio, apresentando até como exemplo a lei do Brasil. Por favor. Então, nós vamos militando, não é? No dia a dia, nós tivemos uma formação com deputados de duas comissões para podermos defender uma lei contra o feminicídio. Não foi muito fácil, uns concordavam, outros não concordavam. Eu já tinha falado desse fórum provincial e depois desses 15 dias pelos direitos humanos das mulheres, não é? Em que tivemos aquele encontro. O ano passado passaram 30 anos de Beijing, não é? A quarta Conferência das Nações Unidas, e nós sabemos que uma das suas resoluções está relacionada também com o CEDAW, que é a Convenção contra todas as formas de violência contra a mulher, que foi ratificada por Moçambique em 97. Agora, todo mundo, as mulheres de todo o mundo e homens solidários estão-se a preparar para irem novamente a Nova Iorque, não é? Onde se vai analisar os relatórios dos países sobre a situação das mulheres neste último ano e também aquilo que as organizações de mulheres e outras organizações têm a dizer sobre a situação das mulheres nos seus países. Nós aprovamos uma lei contra a violência doméstica em 2009, levou 9 anos até ser aprovada. Ela foi elaborada por um grupo de, de instituições e pessoas simples, não é? Ou coordenada pelo Fórum Mulher. Eu, na altura, estava ligada ao Fórum Mulher, participei também na elaboração. Depois tivemos o apoio da, de uma mulher que era assessora do secretário-geral das Nações Unidas para as questões de violência contra a mulher, que nos apoiou com a última versão, e essa versão foi entregue ao Parlamento em 2006 e ainda tivemos que esperar até 2009 para ela ser aprovada. O que mostra que, de facto, estes assuntos são sempre muito difíceis de discutir e de aprovar. Por favor. Então, o que eu tenho estado a falar é isso, não é? As nossas vidas, porque não são só as minhas, não é? Costuradas com a militância política feminista, e esse nosso ativismo ajuda-nos a produzir conhecimento, conhecimento esse que nos ajuda também a militar melhor, e nessa militância nós conseguimos produzir melhor conhecimento ainda. Portanto, há esta mistura das nossas atividades que nos permite estar sempre a aprender e a atuar melhor e a poder também produzir melhor conhecimento e produzir melhores propostas para aqueles que são os decisores políticos. Por favor. Então, há uma frase muito famosa, é uma frase que mostra o quê? A libertação da mulher é, em primeiro lugar, tarefa da própria mulher. E esta frase está ligada a uma outra de Samora Machel, que é a libertação da mulher é uma necessidade da revolução, garantia da sua continuidade, condição do seu triunfo. Ou seja, aquilo que Samora Machel diz é que não há nenhum avanço sem a participação das mulheres. E isto num contexto em que muitas vezes se dizia primeiro fazemos a revolução, primeiro tomamos o poder e depois pensamos nas mulheres. Então, pelo menos teoricamente, a ideia da Frente de Libertação de Moçambique era que não podia haver de maneira nenhuma um avanço sem a participação concomitante das mulheres, não é? Então, há um poema que eu gosto muito, que é o poema da Noémia de Souza, que é a nossa poetisa mor, não é?
Esse poema chama-se Moça das Docas, datado de 1951, mostra um bocado aquilo que era a situação colonial e o desejo de mudança. Ah, nós vamos ver aqui alguns aspectos muito rápidos sobre a situação do colonial fascismo em Moçambique, muito rapidamente sobre a situação das mulheres, mas aquilo que Noémia de Souza fala é um pouco sobre isso, sobre o que é que era a vida dessas mulheres também, não é? E é importante aqui o seu poema porque a cultura teve uma contribuição extremamente importante para o nacionalismo e para a libertação, não é? Pintores, escritores, poetas, Craveirinha, não é? Então, muita gente contribuiu com as suas ações, com as suas obras na luta contra o colonial fascismo em Moçambique. Estou a pedir para passar, por favor. Então, esse poema Moça das Docas, não é? Aquelas mulheres que estavam perto das docas, que se aproximavam dos homens dos navios, não é? Dos marinheiros, etc. O que é que ela diz? Somos fugitivas de todos os bairros de Zinco e Caniço, que eram os bairros à volta dos bairros de cimento, onde vivia maioritariamente a população branca no tempo colonial. Fugitivas das Munhoanas e dos Chipamanines, que são bairros. Viemos do outro lado da cidade, com nossos olhos espantados, nossas almas trancadas, nossos corpos submissos, escancarados, de mãos ávidas e vazias, de ancas bamboleantes, lâmpadas vermelhas se acendendo, de corações amarrados de repulsa, descemos atraídas pelas lutas, pelas luzes da cidade, acenando convites aliciantes como sinais luminosos na noite. Por favor. Viemos. Este não é o poema completo, porque é um poema muito grande. Viemos, e para além de tudo, por sobre índicos de desespero e revoltas, fatalismos e repulsas, trouxemos esperança. Esperança de que a Chituculucumba já não virá, é um papão, é um demónio, não é? Chituculumucumba, sempre tenho dificuldades em pronunciar, já não virá, em noites infindáveis de pesadelo sugar com seus lábios de velha nossos estômagos esfarrapados de fome. E viemos, oh sim, viemos, sob o chicote da esperança. Nossos corpos capulanas quentes embrulharam com carinho marítimos nómadas de outros portos. Saciaram generosamente fomes e sedes violentas. Nossos corpos pão e água para toda a gente. Por favor. Mas não é a piedade que pedimos, vida. Não queremos piedade daqueles que nos roubaram e nos mataram, valendo-se de nossas almas ignorantes e de nossos corpos macios. Piedade não trará de volta nossas ilusões de felicidade e segurança. Não nos dará os filhos e o luar que ambicionávamos. Piedade não é para nós. Por favor. Agora, vida. Só queremos que nos dês esperança, para aguardar o dia luminoso que se avizinha, quando mãos molhadas de ternura vierem erguer nossos corpos doridos, submersos no pântano, quando nossas cabeças se puderem levantar novamente com dignidade e formos novamente mulheres. É um poema que de facto tem muita força, não é? Falando daquilo que é a vida das mulheres, essas mulheres prostitutas, não é? Nos portos, no Porto de Lourenço Marques, mas mulheres que estavam sempre olhando para a frente, pensando no futuro. Então, uma das coisas que nós viemos a saber com as investigações que as mulheres têm feito, sobretudo mulheres, mas há homens que também têm feito pesquisa, é que as mulheres sempre participaram
em diversas atividades. No caso de Moçambique, elas participaram na resistência. No caso da luta armada, elas participaram também e continuamos a participar. Só que durante muito tempo essa participação não era conhecida, era apenas uma parte da nossa vida que era conhecida. E, portanto, no nosso caso de Moçambique, não é? Um país colonizador e colonizado pelo Reino Unido. As características do colonial fascismo sempre foram muito pesadas, não é? Muito terríveis, não é? Com o trabalho forçado, escravo e forçado, com as deportações, prisões, com assassinatos. Houve muita gente que veio deportada de Portugal para cá, por razões políticas, não é? Mas também houve deportações daqui para outros países. Cabo Verde recebeu gente, não é, que saiu de cá para lá para trabalhar também nas plantações que há de cacau. Então, sabemos que havia uma separação muito grande, a maioria da população negra, uma parte pequena, em 1975 havia 250 mil portugueses em Moçambique, não é? Uma parte muito pequena de portugueses. A exclusão caracterizava a maioria da população, não é? Em que havia uma cidadania para portugueses e havia os documentos que a maioria da população negra tinha que usar, tinha que ter um passe para poder circular, e nem sempre se podia circular à noite se não houvesse esse passe. Só depois a população assimilada, a população negra assimilada, é que tinha a possibilidade de fazer isso, porque havia um grupo, dentro dessas divisões, havia um grupo que se falasse bem português, se soubesse comer à mesa, se se, se, se vestisse decentemente, como era dito, então era uma população assimilada, já com alguma educação. Por outro lado, dentro destas grandes divisões, havia também divisões entre os portugueses nascidos em Portugal e aqueles portugueses que eram nascidos em Moçambique, que eram considerados portugueses de segunda e que nem sempre, aliás, que não podiam aceder a responsabilidades no setor público nas antigas colónias, não é? Portanto, um país onde existia um apartheid, ainda que esse apartheid não fosse oficial, como no caso dos países do apartheid, da Rodésia, a África do Sul, a Namíbia, e em que as associações não eram permitidas, não é? Não era permitido as pessoas se organizarem em associações. Por favor. Então, a maioria das mulheres negras eram camponesas, operárias, não é? Podiam ser trabalhadoras domésticas, sobretudo a partir de um determinado momento, porque não havia tantas mulheres nas cidades, não é? Mas havia razões que podiam levar as mulheres a irem para as cidades. Se um casamento falhado, em que as famílias eram obrigadas a pagar a compensação matrimonial, o lobolo, e muitas vezes as mulheres iam para as cidades, a partir dos anos 50, trabalhar nas fábricas ou como trabalhadores domésticas, não é? E num contexto em que as mulheres não tinham autorização para circular e só circulavam em determinadas circunstâncias, não é? Para irem à África do Sul, satisfazer os mineiros moçambicanos que lá estavam, a trabalhar nas minas, ou então nesses casos em que iam fazer trabalho doméstico, como eu disse, a partir dos anos 50, e também a trabalhar nas fábricas, não é? As fábricas de alimentares, as fábricas desportivas, do ramo desportivo e têxtil. Então, aos poucos e poucos, e com a necessidade de ocupar o país, e a partir do começo da criação da Frelimo, não é? Em 1962, para impedir
o avanço da Frelimo depois com a luta de libertação, há a vinda de muitos colonos portugueses para determinadas regiões no norte, no centro e no sul, para, de facto, servir de tampão. Por favor. Então, como falámos, as mulheres estão presentes. No tempo colonial, as mulheres cozinhavam sementes de algodão e outras sementes, não é? Que era uma das formas de resistência. As mulheres ajudavam os maridos a cumprir as suas tarefas nas machambas, nas propriedades, não é? Onde eles tinham que trabalhar, porque eles só recebiam o salário se cumprissem a atividade de um dia, não é? Portanto, as mulheres tinham que estar sempre a apoiar e as mulheres trabalhavam, não é? Eram camponesas e produziam a comida, porque a maior parte das vezes aquilo que os homens recebiam não era suficiente para garantir a reprodução das famílias, não é? E, portanto, cuidando das famílias e cuidando dos homens também. Por favor, passar. Então, em 1962, é criada a Frente de Libertação de Moçambique. A história diz-nos que a Frelimo surgiu de três organizações que existiam nos países vizinhos, portanto, há uma organização MANU, Mozambique African National Union, que surgiu na Tanzânia, há uma organização, o DENAMO, União Democrática de Moçambique, que surgiu na então Rodésia, Malawi, e depois uma outra que surgiu mais tarde. Era o MANU, o DENAMO e UNAMI é que é Malawi, Tete, portanto ali nas fronteiras de Tete, Malawi e Zâmbia, e a UDENAM na fronteira de Sofala, portanto já com o Zimbábue, não é? Então, formaram-se fora, mas depois juntaram-se, e juntaram-se depois da vinda de Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane, que foi o primeiro presidente de Moçambique, ele estudou fora, não pôde estudar aqui, foi expulso daqui, foi expulso da África do Sul, também esteve em Lisboa e não pôde continuar em Lisboa. Ele fez o seu doutoramento nos Estados Unidos, casou-se com uma americana, não é? E eh, trabalhava nas Nações Unidas e veio aqui uma vez, veio a Lourenço Marques uma vez e reuniu-se com algumas pessoas. E a nossa colega Teresa Cruz e Silva também escreveu sobre isso, não é? E há outras pessoas que escreveram sobre a figura de Eduardo Mondlane e o papel da Igreja Suíça, a Igreja Anglicana, no nacionalismo em Moçambique. Então, esse momento foi um momento importante. Foi em 61 que ele esteve aqui e então depois criaram-se as condições. A Frelimo surgiu, não é? Claro que há muita história, há muito rito, sim, há muitos mitos à volta da história da Frelimo. Aqui não dá para nós estarmos a tratar desses assuntos, não é? Por exemplo, o professor Fernando Ganhão, o primeiro reitor da Universidade Eduardo Mondlane, ele dizia, e nós vimos isso, que a UNAMI não tinha estado presente na criação da Frelimo. Mas nós vamos passar por isso, não é? Então, houve uma luta armada durante 10 anos. Essa luta armada também existiu na Guiné e existiu em Angola. E lutas armadas e resistências nas antigas colónias portuguesas, porque também houve em Timor-Leste, forçaram em conjunto com a luta antifascista em Portugal, forçaram o 25 de Abril, não é? Que foi, como sabemos, foi um movimento de capitães que estavam cansados da guerra, não é? E que se revoltaram contra o fascismo em Portugal. E isso foi um movimento conjunto que levou portanto, aos acordos de Lusaka,
que foram no 7 de setembro de 1974, com um governo de transição até 25 de junho de 1975, com a independência de Moçambique. Ah, o processo desde 75 não foi fácil, não foi nada fácil, porque Moçambique, o governo de Moçambique, não é, liderado pela Frelimo, assumiu uma posição anti-apartheid, não é? E por causa dessa sua posição, sofreu represálias da parte da Rodésia, não é? Houve muitos ataques em Moçambique e depois da África do Sul também, e houve inclusivamente depois a criação da RENAMO por pela Rodésia e pela África do Sul do apartheid, um movimento que depois acabou por se independentizar em certa medida, mas que teve essa origem. Então, durante praticamente desde 1977, criação do Partido Marxista-Leninista de Operários e Camponeses, 78, Moçambique viveu uma guerra que uns consideram de desestabilização, outros consideram que é uma guerra civil, porque houve também eh, houve, houve pessoas em Moçambique que não gostaram do projeto da Frelimo, que teve alguns aspectos complicados, como os campos de reeducação, etc. E, portanto, essa guerra durou praticamente até 1992, quando é assinado o acordo de paz. Eu estou a tentar passar muito rapidamente, porque senão vamos ter pouco tempo, não é? Há outras coisas que nós vamos falar depois. Peço para avançar, por favor. Em 92 nós temos o acordo de paz, cá está a frase famosa, não é? Daquele livro famoso que a Patrícia no outro dia partilhou também, não é? A libertação da mulher é uma necessidade da revolução, garantia da sua continuidade, condição do seu triunfo, que é a frase do texto apresentado por Samora Machel na criação da Organização da Mulher Moçambicana. Ok, então já estávamos em 92 o Acordo de Paz, 94 nós temos as primeiras eleições multipartidárias. Iniciamos um processo, pode passar, por favor, portanto, um processo diferente de paz, não é? Em que temos eleições, em que eu acho que nós vamos passar esta parte aqui também, por favor, porque senão vamos ter dificuldades. Por favor, mais uma. Ok. Ah, aqueles primeiros momentos, talvez seja importante dizer, não foram fáceis, não é? Era preciso criar uma nação diferente, não é? Porque a nação existente era uma nação criada por força da Conferência de Berlim, não é? E em que Portugal era obrigado a ocupar o território a ferro e fogo, não é? Então, com Salazar, pior, não é? Portanto, foram momentos muito complicados, aqueles primeiros anos, saídos da guerra, um grupo que tinha estado muito tempo fora, não é? A dirigir a Frelimo e que se encontrava com um país que se baseava no racismo, que se baseava no tribalismo, etc, etc. Então, os primeiros anos foram anos de mobilização antirracista, antitribalista, antirregionalista, que era importante para criar a nação e, sobretudo, para que as moçambicanas e os moçambicanos se sentissem honrados por serem moçambicanos, porque isto era algo que não unia as pessoas, não é? Então, alguns, este aspecto era importante, mas ao mesmo tempo houve outros aspectos que acabaram por não se discutir e que hoje, por exemplo, muitos dos nossos colegas mais novos dizem: não falámos sobre o racismo, não falámos sobre isso, não falámos abertamente sobre essas questões, era como se isso tudo tivesse desaparecido e isso não desaparece, é um processo lento, não é? E quanto mais as pessoas estiverem unidas e tiverem
as pessoas estiverem incluídas no processo, sobre todos os pontos de vista, mais facilmente esses elementos desaparecem. Agora, se houver diferenças regionais, se houver diferenças ah, entre os diversos grupos populacionais, e nós temos 13 grupos populacionais e linguísticos, nem toda a gente fala o português, que é uma língua de unidade nacional, então tudo isso fica muito mais complicado. Sobre as mulheres. Em 1976, Aquino de Bragança, que tinha estado na luta, uma pessoa de origem goesa, um jornalista, que tinha estado na luta, que tinha vivido na Argélia, também na Tanzânia, cria o Centro de Estudos Africanos na Universidade Eduardo Mondlane. Era um sonho antigo da Frelimo ter um centro de estudos que pudesse estudar Moçambique no contexto da África Austral e do mundo. Lembro-me de Aquino de Bragança dizer que isso era uma falha entre os argelinos. Mas nós precisamos de elaborar a nossa própria história. Nós temos que fazer investigação e sermos nós próprios a escrever a nossa história. Então, esse era o objetivo do centro. Nós éramos poucos. Eu só entro no centro em 1980, porque em 1900, eu estava a fazer o bacharelato, não é? Acabo o bacharelato e começo logo a trabalhar no Centro de Estudos Africanos enquanto dou aulas. Mas de 76 a 1980, digamos assim, o centro teve numa fase muita gente moçambicana, como a Teresa Cruz e Silva, que hoje é a mais antiga investigadora do centro, viva e que está aqui conosco, aposentada, mas ela é a mais antiga. Ela estava lá, mas entretanto ela teve que ir assumir outras responsabilidades. E isso aconteceu com muita gente, não é? Ela teve que ser diretora da Faculdade de Letras, ser diretora do propedêutico, etc. Havia muitas responsabilidades que nós tínhamos que assumir, não é? Então, ah, ela volta mais tarde, não é? Ela volta mais tarde ao Centro de Estudos Africanos. Quando esses moçambicanos saem, há muitos estrangeiros que entram no Centro de Estudos Africanos. Há alguns que são do African National Congress da África do Sul, do Congresso Nacional Africano, que estão exilados. Muitos deles são exilados, entre elas a Ruth First, não é? Que é assassinada através de uma bomba no Centro de Estudos Africanos, não é? E muitas outras pessoas. Não é? É um momento de grande desenvolvimento da investigação da pesquisa sobre Moçambique. Não é? E é lá, dentro do Centro de Estudos Africanos, que se cria a oficina de História, não é? Que era para ali, dentro da oficina de História, se fazer especificamente a investigação, a pesquisa sobre a luta armada de libertação nacional. Então, é aqui que se dá mais importância também à investigação sobre a mulher. Não é que não houvesse outros trabalhos, houve estrangeiras que escreveram, e eu creio que partilhei essa literatura, escreveram muito sobre a mulher. Mas, de facto, em Moçambique, é no Centro de Estudos Africanos, na Oficina de História, que se começa a fazer esse estudo a partir da história da luta armada. E é interessante que é Aquino de Bragança, um homem, que me diz: Isabel, em vez de pesquisar a educação na luta armada, pesquisa a história das mulheres. Porque uma das coisas que eu verifiquei é que cada vez que a mulher é mais incluída e participa na luta armada, mais a luta avança. Portanto, é bom a gente saber o significado disso, qual é a importância disso, da mulher participar, apesar de, enfim, tantos desafios. Então, nós começamos ali com a mulher na luta armada, que é o tema da minha monografia, e depois continuamos, criamos um departamento de estudos da mulher, há toda uma história aí também, não é? Depois nós temos uma biblioteca da mulher, mais tarde da religião também, com os trabalhos da Teresa Cruz e Silva, e avançamos. Avançamos muito a partir de 90.
vamos fazendo trabalho, vamos participando na criação de associações, porque é esta mistura, não é? De academia, do ativismo, da militância, da construção de conhecimento que foi surgindo ali. E as associações, daquelas coisas foram surgindo, não é? Tudo foi surgindo e nós não podíamos dizer a nada, a tudo isso que não, não podíamos dizer que não, não é? Então, fomos participando nessas associações, fomos participando na pesquisa regional sobre a mulher e a lei na África Austral, que nos fez avançar bastante e que nos pôs em contacto com os países da região, não é? Infelizmente, não com Angola, nunca conseguimos contactar Angola. Por favor, pode passar. E foi assim que nós fomos andando. Fomos andando aos poucos e poucos, a realizar essa pesquisa. Aqui nós estamos a falar na guerra, tensões, mudança de rumo, assassinato de Samora Machel. Eu acho que eu vamos passar, por favor. Foram momentos muito maus que nós passamos. Ah, vamos para aqui. A guerra foi terrível. Eu não quero falar porque estamos outra vez em guerra, não apenas em Cabo Delgado, mas essa guerra do mundo está terrível. Então, nós fomos realizando essa pesquisa e uma coisa que é importante é que, gradualmente, algumas de nós, que éramos docentes também, começámos a dar a história das mulheres nas nossas cadeiras, nas nossas disciplinas. A Ximena Andrade Horqueira, de origem chilena, exilada, veio para cá exilada quando houve o golpe no Chile. Eu, Ana Loforte, começámos a introduzir partes, às vezes sem autorização nenhuma, não é? Porque uma pessoa tem que ir abrindo brechas, não é? Abrindo, abrindo. E às tantas, nós já tínhamos disciplinas, fomos tendo disciplinas aos poucos e poucos, e agora nós temos um mestrado de género, já temos doutoramentos com cadeiras de género, não é? Por exemplo, no curso de Ciência Política há uma cadeira que é Género e Poder Político. No doutoramento de Educação, que por acaso eu dava com uma colega minha, no doutoramento de Educação há também sobre mulher, género, trabalho, mudanças climáticas, onde nós articulamos todos esses aspectos. Então, nós, de facto, conseguimos ir indo aos poucos e poucos e sempre em conjunto, introduzindo os nossos estudos e levando até à criação do Centro de Coordenação dos Assuntos de Género, dentro da Universidade Eduardo Mondlane, e fazendo sugestões de legislação ou alteração de legislação. Lei da família, lei de terra, a lei da violência que já falámos, sobre as crianças, não é? O Estatuto da Criança e muita outra legislação que foi sendo introduzida. Eu já falei em parte sobre esses aspectos, acho que podemos avançar. Eu nem sei, se calhar já passei os 40 minutos, não é? Pode ir tranquila, professora, tá ótimo. Ainda posso, ainda posso. Então, cá está, que as associações de mulheres vão tecendo redes regionais, nacionais, regionais e internacionais, Beijing, éramos 40 mulheres em Beijing, em 1995. Dali é que nós fomos nos movimentando, também com o apoio da Mamã Graça, como ela gosta de ser chamada, a Mamã Graça Machel. Portanto, fomos andando, foi surgindo a Secretaria de Estado da Mulher e Ação Social, depois o Ministério da Mulher, enfim, que deu muito, muito debate. Porque nós não sabemos se é bom ter um ministério à parte, porque muitas vezes os assuntos da mulher, dos pobres, não é? Porque a ação social e a criança ficam ali concentrados e não em interseccionalidade, não é? Porque era assim que devia ser, mas pelo menos chama-se a atenção para alguma coisa. Portanto, fomos andando, fomos exigindo também, se bem que os dirigentes não gostem desta palavra exigir, não é?
a participação de mais mulheres nos processos de tomada de decisão. Há alguns slides aí à frente que eu falo sobre isso, não é? Estou a pedir passar, por favor. Estou a pedir é uma expressão muito moçambicana. Então, temos aqui em 2024 39,2% de mulheres na Assembleia da República, não é? Mas nós tínhamos 42,4% em 2019. Foi a maior percentagem, não é? Mas temos uma mulher à frente da Assembleia da República, é a terceira já nestas últimas eleições. Temos mulheres que lideram as três bancadas. Temos apenas 6 mulheres ministras. Tínhamos mais antes e temos uma primeira-ministra, é a segunda primeira-ministra que nós temos. Nós chegámos a ter 50% de mulheres ministras, mas enfim. 55% de secretárias de Estado, podemos ir andando. Portanto, isto foi tudo conquistado, não é? Com. Tereza, desculpa, Isabel, eu nunca vi na América Latina 50% de ministras num governo. Vocês estão realmente. É histórico. É Parabéns. histórico, é É histórico, histórico. é verdade, é verdade. É histórico e, ok, olhando para o que significa isso, não é? Porque muitas vezes o grande problema é que as mulheres estão no poder, mas não têm poder, porque elas estão lá pelo partido, não é? Frelimo. Mas, de qualquer modo, foi extremamente importante e foi muito mal a retirada da Ministra do Interior, não é? Que ela tinha feito muito bom trabalho como Diretora Nacional da Migração. A migração funcionou muito bem no tempo em que ela era ministra e que ela era diretora nacional, depois ela foi a ministra. Às vezes as pessoas agitam demais e há quem não goste das agitações, não é? Porque muitas vezes é isso que acontece. Ela tinha sido, de facto, tinha tido um papel extremamente importante. Uma mulher não fazia muito barulho, não é? Não dizia que ia resolver tudo, mas extremamente importante. Então, por favor, cá em cima, mais para a frente, cá em cima, temos muita gente. Mas quando nós vamos para baixo, então, aí temos o avanço, não é? Há uma coisa que talvez seja interessante. A primeira Assembleia Popular tinha mais mulheres a nível local, 26%, e tinha 16% a nível nacional. Com o multipartidarismo, inverte. Há menos mulheres no nível local e mais mulheres a nível nacional, que é algo que nós analisamos que pode acontecer em outros países também, porque o poder mais próximo, não é? É mais difícil para uma mulher. E nós tivemos casos de mulheres que sofreram assédios de vários tipos, não é? Por exemplo, modificarem fotografias da governadora do Niassa, que agora, do Niassa, desculpem, de Gaza, que agora é nossa embaixadora em Portugal, não é? Em que ela aparece quase nua, não é? Nessas fotografias, quando ela era a governadora, não é? Gaza, no sul de Moçambique, não é? E, felizmente, o presidente Nyusi disse: ela foi nomeada por mim e vai continuar aqui, e continuou. Ela cumpriu o mandato, não é? Mas isso tem sido uma coisa que se tem feito algumas vezes, não é? Para depreciar o trabalho das mulheres. Isso foi um dos aspectos piores. Então, nós podemos ver que há uma subida, de facto, da participação das mulheres, mas depois desce um bocado, não é? Aí já na legislatura de 24, 29, não é? Não apenas no Parlamento, mas também como ministras e vice-ministras, etc. Podemos andar, por favor? Então, nós temos outras mulheres, não é? Em espaços de poder. Nós tínhamos uma procuradora, agora temos um procurador. Eu já falei na Presidente da Assembleia da República.
tínhamos a ministra do Interior que já saiu, tínhamos uma presidenta do Conselho Constitucional, agora é um presidente, temos ainda uma presidenta do Tribunal Administrativo, tínhamos uma ministra da Justiça, agora temos um ministro. É uma ministra dos combatentes, temos uma ministra dos negócios estrangeiros, uma ministra do Trabalho, Género, Criança e Ação Social, ministra da Educação e Cultura, entre outros ministérios, não é? Porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros, já falei, é uma mulher. Yeah. Portanto, isto é as mulheres nos espaços de poder. Às vezes não se comportam muito bem, mas pronto. Mas estão lá, o que é importante, não é? Como diz Alda Fácil, é preciso que a gente esteja lá para provocar alguma alteração, porque se não estamos, nada muda. Por favor, mais para a frente. Então, entretanto, a gente vem para baixo. Das 53 autarquias, apenas 6 são governadas por mulheres. Portanto, a percentagem de representação de mulheres em cargos de tomada de decisão em Moçambique é de 32,5%, de acordo com o perfil da igualdade de género de 2022, não é? Depois há outros dados que não são tão bons, é a feminização da pobreza, é a feminização do HIV/AIDS, como vocês dizem, é a questão dos assassinatos, dos feminicídios, das violências que as mulheres sofrem. Não é tão grave como no Brasil, mas praticamente todos os dias nós ouvimos um caso, até de bebés, de crianças, de meninas abaixo de, perdão, de 16 anos, não é? Portanto, nós vivemos também situações extremamente complicadas e estamos todos os dias a batalhar em relação a isso. Por favor. Então, e também Moçambique tem uma das taxas mais elevadas de uniões prematuras do mundo, afetando quase uma em cada duas raparigas. É quase metade, são 40 e tal por cento, não é? 48%. Que já foram casadas entre os 20 e os 24 anos ou que estiveram numa união antes dos 18 anos e 14% antes dos 15 anos. Isto é terrível, não é? Nós temos 5,2 pessoas por família, sobretudo nas áreas rurais, não é? Não tanto frentes de lutas e as formas de união do Fórum Mulher. Depois eu vou falar sobre isso. Então, temos a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, mas isso não impede que estas situações aconteçam, não é? Portanto, não há muita mudança em relação à questão das uniões prematuras. Continuamos a ter, há um combate em que as entidades tradicionais, comunitárias estão, e mesmo religiosas estão envolvidas, mas muitas vezes há familiares que, por causa da pobreza, entregam as suas meninas de 12, 13 anos a homens 3, 4 vezes mais velhos, não é? Então, isto são situações que nós vivemos bastante no nosso país. Por favor, vamos avançar. Então, isto é sobre as uniões prematuras. Acho que depois podemos falar, se alguém quiser que a gente trate deste assunto, não é? Sim, vamos querer, professora, que isso aqui tá É? fervendo aqui. Tá fervendo aqui. Também? Uniões Tá prematuras? demais. Sim, sim. Eu não sei se a senhora acompanhou a notícia de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Gente, se eu estiver falando errado, o pessoal brasileiro me ajuda aqui a corrigir, a falar com a professora Hum, hum, corretamente. hum. Houve uma menina de 12 anos que a escola sentiu falta dela. E aí investigou-se que a menina vivia com o consentimento da mãe, amaziada lá com um homem de 35 anos, que dava cesta básica para a mãe e dizia que havia consentimento dela, que a filha dela de 12 anos vivesse com aquele homem. O que vai acontecer? O Tribunal de Justiça, inclusive um dos desembargadores que aprovou, também está sendo acusado de abuso sexual de vulnerável e de não só do próprio sobrinho, mas de outras pessoas.
os desembargadores de Minas Gerais disseram que sim, era uma união consensual e que não havia crime, não havia estupro. Então, foi a luta do movimento de mulheres, um clamor civil aqui enorme, que levou o caso ao Conselho Nacional de Justiça, que aí o Conselho Nacional de Justiça anulou. Professora, tem 7 dias que essa história acabou de ser noticiada aqui. E aí se fez um levantamento, as nossas deputadas feministas aqui fizeram um levantamento do número absurdo de união de crianças com homens mais velhos com consentimento de família. Eu queria perguntar se tem alguém aqui, além de mim, que poderia comentar mais isso. Porque o Que Priscila, o horror. pessoal que está aqui online, poderia comentar. Deixa eu ver aqui, acho que não. É. Tá, o Domícia é moçambicana, a Suzana é moçambicana. Pedro, você poderia comentar com a gente que você acompanhou essas notícias? Pedro? Oi, Pati. Você Eu só poderia comentar sabia. com a professora Isabel, Não, eu vou ser sincero assim, essa parte eu não estava sabendo, que houve um levantamento. Fiquei sabendo agora, desculpa, agora que eu fiquei sabendo. O que eu sei foi isso que você estava falando, que houve Hum. uma colaboração, de certa forma, uma colaboração, como é que posso falar? Que teve o desembargador, que os dois desembargadores, né? Porque eram. Peraí, deixa eu pensar um pouco. Foi o Eram três seguinte. juízes, dois Isso, desembargadores três e uma juízes mulher. A mulher e foi uma contra, mulher. os dois foi a favor. Os dois são a favor. E um desses desembargadores, mais para frente, veio a se descobrir que ele tem diversos casos na justiça, ou diversos casos de abuso, abuso de funcionário, abuso do primo. Então, até eu sabia. Agora, esse levantamento eu fiquei sabendo agora. Eu não sabia disso. O levantamento eu fiquei sabendo agora, sim. Então, as deputadas feministas federais fizeram um levantamento de um número alarmante de meninas de 12 a 15 anos, dada a homens 3, 4 vezes mais velhos que elas, em casamento. No caso, o Brasil não faz o Hum. casamento, né? Elas têm essa Uhum. união consensual, né? E segundo o caso dessa menina, Isabel, mais grave, que com 12 anos ela já estava no segundo marido, também com essa desproporção de idade. Era isso De que eu queria 12 te falar. anos. E Que na hora eu horror. lembrei muito, e se você pudesse comentar como é que vocês estão lidando com isso em Moçambique, porque tem diferenças também. No caso aí, há Sim. casamentos, né? Aqui não, a lei não permite, mas a gente tem diversos e diversos casos de união de meninas com homens mais velhos. Não é casamento, não pode ser. É uma união, é uma união, porque não pode, quer dizer, em princípio não se Pela lei permite. não pode, pela lei Pela brasileira lei não não pode. pode. E nem Por pode isso se que recorrer a direito costumeiro, porque não é também direito costumeiro. não, porque aquilo que diz a Constituição, não é que que admite o pluralismo jurídico é que nada do direito costumeiro ou das normas costumeiras pode ser admitido na medida em que vá contra a Constituição e os direitos humanos das mulheres e das crianças. Portanto, não pode ser admitido isso. Mas na realidade acontece. Não é? Terminamos um trabalho ano passado sobre violência baseada no género em 3 regiões de Moçambique, não é? Manica, Gaza, depois província de Maputo, em Manissa e Maputo. E nós verificamos que muitas dessas coisas acontecem. Muitas dessas coisas acontecem. E há dirigentes religiosos e costumeiros que admitem isso. Há outros que não. Então, há sempre um trabalho muito forte com essas autoridades tradicionais, não é? Eu não gosto muito de dizer tradicionais, mas pronto, essas autoridades comunitárias e comunidades religiosas, mostrando o que é que isso significa. Mas a pobreza é de 70% no nosso país, não é? Afeta muito mais mulheres do que outros grupos, mulheres, crianças, etc, etc. Então, muitas vezes isso acontece, não é? Isso acontece porque as famílias não têm condições e entregam as meninas, ou então há aquela
aquelas situações de dívidas antigas. Há um colega nosso que fez um trabalho também sobre o marido espiritual, etc., em que o Jonas Maumano, falecido já o ano passado, em que há pessoas, há famílias que têm dívidas antigas e muitas vezes pagam as dívidas através das mulheres juntarem-se a algum homem dessa família. Portanto, algumas dessas coisas acontecem e eu creio que também há muito oportunismo no meio disso tudo, não é? Porque o que é tradição, o que não é tradição, em todos esses processos, mas essas coisas acontecem e o que eu posso dizer é que, de facto, há as organizações, não é, que nós temos em todo o país, estão a lutar contra isso, vão às procuradorias, vão a todo lado, não é? E o que acontece é isso, é que nem sempre conseguem anotar tudo, não é? Porque nós ainda temos uma Polícia Judiciária, SERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal, que nem sempre atua, porque não está devidamente preparada para recolher todos os dados, não é? Então, quando se chega a um tribunal, havendo o feminicídio, etc., ou qualquer outra coisa, nem sempre eles recolheram todos os dados, ou mesmo quando vão ter com a família, porque há alguns que não são contra. E até nos disseram: não, não, nós não vamos aplicar a lei. Alguns nos disseram isso: nós não vamos aplicar a lei. Portanto, às vezes, até nos tribunais, há procedimentos desse tipo em relação a isso. Como E é por aconteceu isso. aqui e como acontece, professora, direto. E essa frase de luta de vocês, meninas e não noivas, aqui Ah, menina não é esposa, estuprador não é pai. Aqui no Brasil é muito a bom, nossa, muito é bom, muito parecida a bom. situação nesse sentido. Mas, enfim, é uma luta, não é? Porque nós temos que estar, uma pessoa tem que estar presente e tem que ter sempre contactos com todas essas instituições. E aquilo que os movimentos de mulheres fazem é organizam-se e estão presentes no tribunal, vão ao tribunal, não é? Em Nampula isso já aconteceu também, com uma mulher que foi brutalmente batida pelo marido polícia e depois com todos os apoios da polícia, não é? Então não tem sido fácil, porque ao mesmo tempo parece que não diminuem esses processos, não é? Esse tipo de situações. Eu não sabia que era possível isso acontecer no Brasil. É de agora, sempre existiu, Olha, não se professora, na sabia. época da escravidão, né? A época da escravidão tinha Sim, sim. na época da escravidão tinha muitas situações assim. Eu mesma, a minha avó paterna foi mãe do meu pai com 11 anos de idade. Mas parece que o meu avô, o pai do meu pai, tinha 14 ou 15. Mas aí é o sonho ainda, até pela minha idade, pela idade do meu pai, né, dos meus avós, ainda é uma herança dessas relações escravistas, né, em que as meninas Uhum, muito jovenzinhas mesmo já tinham filhos, né? uhum, Inclusive nas religiões afro-brasileiras, essas histórias dessas meninas mães são lembradas, essas meninas uhum. mães são reverenciadas pelo sofrimento delas, pelo sacrifício, né? Ok. E muitas dessas meninas mães violadas por parentes, mães de filhos que Sim, são irmãos, né? sim, Então, tem sim. muita pesquisa sobre isso. Então, a violência contra as meninas aqui, essa questão da maternidade muito recente, né, delas passarem por situação, apesar da lei brasileira não permitir, Hum, nas regiões, eu diria que em todo o Brasil isso acontece, algumas regiões mais e outras menos, mas uhum, infelizmente ainda mais em regiões altamente periféricas, mas não também nas periféricas, isso tem acontecido e o Brasil tem acordado para isso e tem olhado para essa situação. No nosso caso, como sabe, não é? Eh, bastava uma menina iniciar a menstruação, não é? O seu período menstrual, e ela já podia entrar naqueles rituais, não é? De iniciação, o menino também, não é? Havia todos aqueles rituais que antes podiam durar 2, 3 meses, em que iam para o mato, etc., não é?
e estavam preparadas para casar. Portanto, se isso acontecesse aos 9 anos de idade, e eu entrevistei já mulheres que passaram por isso, não é? Aos 9 anos de idade, elas casavam, não é? E podiam começar a ter filhos a essa idade. Podia ser aos 12, 13 anos, 14, havia casos de 15 anos, mas a partir do momento em que a mulher passasse por esse período, ela já estava preparada para casar. Portanto, há essa tradição, não é? Mas para além disso, depois há todos os outros aspectos que não estão relacionados com isso, não é? Já estão relacionados com outros aspectos. Então há aqui uma grande mistura, não é? Porque antes as mulheres casavam meninas, não é? Quando a gente olha também para histórias, para as histórias, não é? Que nós conhecemos, mas enfim, é tudo terrível. Vamos lá só andar um bocadinho à frente, eu já nem sei em que número de slide eu estou. Elvis, você sabe do número de slide que ela tá? Ah, mas vamos andando. Não, não faz mal, não faz mal. 29 Vamos de trinta e andando. quatro. 29 de Meu trinta e Deus do quatro. céu, não, não posso chegar lá ao fim. Vou só ver qual é o próximo slide. Ah, são os avanços que eu já falei, só não tinha falado. Ah, da Lei de Sucessão e Herança, há uma importância aqui no Código Penal, revista em 2019, que despenaliza o aborto, isso é extremamente importante, e despenaliza ah, a homossexualidade, porque este era um assunto muito sério, não é? Só que até agora a Lambda e a Transformar, que é uma outra organização, não tem legalização pelo Ministério da Justiça, não é? Quer dizer, é despenalizado, mas ao mesmo tempo não legalizam. São coisas estranhas que acontecem aqui assim, mas trabalham com organizações do Estado, não é? Fazem formações com organizações do Estado, fazem pesquisa, etc., mas não estão reconhecidas até agora. Portanto, essa é alguma da legislação. Por favor, vamos andando. Por favor. Ah, são os canais que nós temos para abordar as questões das mulheres, não é? As comissões, o grupo das mulheres parlamentares, rede de mulheres no governo e no parlamento, bancada das mulheres, etc. Vamos andando. Mas as coisas não funcionam muitas vezes, não é? O papel das jovens. As jovens têm tido um papel importante, não vou dizer que é em todo o país, mas cada vez mais jovens estão envolvidas na, nesta caminhada por maior visibilidade e, e uma militância também pelos direitos humanos das mulheres, não é? Há muita mulher jovem. E a Associação Sociocultural Horizonte Azul é uma das associações que tem trabalhado muito com mulheres jovens, e que está a fazer uma grande campanha contra o feminicídio. Eu também estou envolvida aí nessa campanha nacional que está a continuar e, por exemplo, elas fizeram um documentário com uma peça de teatro que foi apresentada em novembro das mulheres que foram assassinadas em 2024. E depois aparece cada uma delas, a fotografia de cada uma delas. Este é um documentário portanto, para informar, para educar as pessoas em relação àquilo que acontece, não é? Como esses camaradas aí que dizem que porquê que chama feminicídio? Como é que pode distinguir que estão a matar uma mulher apenas pelo facto de ser mulher? Eu disse para irem perguntar à primeira-dama, porque há pessoas que só reconhecem a autoridade assim, não é? Então, essas mulheres estão a ter um papel extremamente importante, não é? Como tiveram na monitoria do censo eleitoral. Há uma organização nova que se chama Observatório das Mulheres, que de 6 em 6 meses publica a situação de violência em Moçambique, com base naquilo que é possível saber. Portanto, casos que chegam aos tribunais, informações que têm.
de pessoas que contactam, não é? Que contactam as organizações para resolver os problemas, os gabinetes de atendimento a casos de violência, etc., não é? Então, já houve vários, vários informes, não é? Semestrais e a situação não está a melhorar. Ou há maior visibilidade, portanto, ou há mais pessoas a reportarem os casos, não é? Ou então há mais casos também. Não é? Porque podem ser as duas questões, porque o que se nota, e eu não sei se acontece no Brasil, à medida que as mulheres vão ocupando mais espaços, vão estudando mais, parece que isso leva a mais problemas de violência e até de feminicídio, não é? Porque não aguentam e culpam as feministas por aquilo que está a acontecer, porque consideram que só por ser mulher consegue um emprego. E não é isso. Em igualdade de circunstâncias, se houver uma mulher e um homem, escolhe-se a mulher, a não ser que haja outras coisas por trás das escolhas, não é? Então, há, pode-se sentir isso, não é? Essa violência, por causa de uma maior visibilidade e das mulheres estarem a estudar mais e serem melhores estudantes, apesar de tudo. Isso é uma situação que acontece aqui, não é? Apesar da, como é que eu vou chamar, do assédio na academia. O assédio na academia é terrível e continua, não é? É um. Enfim. Pediram-me para falar sobre isso aí numa abertura do ano letivo e eu estou a preparar isso. E porque é na Universidade de São Tomás de Moçambique, uma pessoa tem que falar nesses assuntos pronto, com calma, não é? Porque são situações muito complicadas que estão a acontecer. Mas, enfim, vamos continuar porque eu não posso ir até lá ao fundo. Por favor, professora Patrícia, diga-me. Ah, esta novidade aqui, porque eu acho que depois é para terminar. O ano passado, o presidente Daniel Chapo, o novo presidente, resolveu criar o diálogo político inclusivo, através do COTE, Comissão Técnica para a Materialização do Compromisso Político para o Diálogo Nacional Inclusivo. COTE, chama-se COTE, em que foi preciso fazer pressão para ter mulheres ali, não é? Porque acho que são só duas mulheres que estão nessa comissão técnica. E a COTE tem estado a ouvir pessoas em todo o país e vai continuar a ouvir este ano, portanto, começou o ano passado, e tem estado também a solicitar aquilo a que se chama investigação e policy briefs, portanto, são documentos pequenos com informação sobre determinados assuntos, não é? Pequenos, se calhar, porque dirigentes não leem muitas páginas, não é? Estou a falar no nosso país. Então, houve em fevereiro deste ano um encontro nacional de mulheres intitulado As caras e as vozes das mulheres contam no diálogo nacional. Foi interessante, eu acompanhei. Portanto, foi feito um levantamento em todas as províncias, com base em quatro temas. Portanto, há tema de mulher e acesso a recursos, mulher e participação política, mulher e mudanças climáticas, mulheres e falta aí participação política, acesso a recursos. São quatro grandes temas. E esse encontro nacional realizou-se aqui, mas com ligação a todas as províncias. E todas as províncias falaram desses quatro temas, e para cada um desses temas está-se a realizar um documento, não é? O que é que acontece com mulheres e acesso a recursos? Qual é o diagnóstico? O que é preciso fazer? Quais são as vozes das mulheres nesse diálogo nacional?
que já produziu um relatório de 60 e tal páginas, não é? Então está-se a trabalhar nisso. Foi extremamente importante, não é? Porque percebe-se que, apesar da Constituição, apesar do Protocolo de Género que foi aprovado em 2003 em Maputo, também chamado Protocolo de Maputo, apesar de Moçambique ter aderido, não é, a tantas convenções internacionais e legislação internacional, há toda uma série de coisas que não estão a acontecer. Talvez este diálogo, pelo menos, possa chamar a atenção mais uma vez, não é? Mas quando a gente lê as contribuições, não há nada de novo que esteja ali escrito, nada de novo, a não ser a persistência desses assuntos, não é? Dessas questões que são colocadas. Há bocado eu falava sobre casos que são levados ao tribunal. O que é que acontece? Sempre demoram muito tempo. Quando os casos de violência são prioritários e urgentes, não é? Está escrito na lei. Então, vamos ver, pode ser que haja mais vontade política, não é? Neste momento e que mais alguma coisa possa avançar. Eu acho que é melhor eu terminar aqui, não é? Porque pode haver questões e É, nós professora, já podemos. tem bastante questões aqui, por isso que. Mas, professora, pode fazer a sua conclusão, que aí eu leio já as perguntas para a senhora. Eu gostava de ver qual é que é o slide a seguir, por favor. Ah, é o Ah, último mesmo. estou a agradecer, estou a agradecer com essa palavra Ubuntu. Eu sou porque tu és, não é? Ou juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Obrigada. Vamos lá ver as questões que eu vou Sim, anotar. Muito senhora. obrigada. Muito Tá. obrigada. Eu vou fazer aqui. Então, a primeira pergunta, professora, dessa palestra magistral, a primeira aula, quando ela aconteceu, foi incrível. A segunda aula é uma outra aula, o tema é o mesmo, mas a aula foi outra, é maravilhosa. Eu aprendi nas duas e quem está aqui também aprendeu imensamente. Olha, o Pedro Mota, ele fez uma pergunta mais longa, mas dá para a gente perguntar pergunta a pergunta que fica mais fácil. A pergunta do Pedro Mota: a participação das mulheres nos movimentos de independência e revolução na Rússia, Cuba e Moçambique. É possível a participação dessas mulheres, né, nesse contextos revolucionários? É possível perceber de independência de luta, essa agência feminina? É possível de observar em outros países africanos, como, por exemplo, a Tanzânia? Então, o que é que eu posso dizer? Daquilo que eu tenho lido, eu creio que é possível, com olhos de ver, perceber a agência das mulheres em todos esses contextos, mas isso muitas vezes fica escondido. Quando a gente olha para a história de Moçambique, não é? E a participação das mulheres, por exemplo, na luta armada, tal. Uma das coisas que eu aprendi quando estava a fazer a pesquisa é que nós tivemos, as mulheres, de sua vontade, criaram a LIFEMO, Liga Feminina de Moçambique, logo a seguir à criação da Frelimo, logo a seguir. Foram elas que criaram, porque elas queriam ter uma participação mais ativa, não é? Na Frelimo, porque muitas delas eram esposas. Estamos a falar daquelas primeiras que se encontraram em Dar es Salaam. Ainda não tinha começado a luta armada, não é? E elas sentiam que era importante. Isto foi-me dito pela Janete Mondlane, a viúva de Eduardo Mondlane, que é onde eu a entrevistei em 85, 86. Ela dizia: Nós achávamos que era importante juntarmos-nos, falarmos entre nós, porque nem todas tínhamos o mesmo entendimento do que é que estava a acontecer, aprendermos e fazermos a mobilização de outras mulheres, não é? Porque nós ainda estávamos ali. Portanto, foram elas é que criaram, não foi a Frelimo que disse criem, foram elas que criaram. Mas nem sempre aparece isso na história. E muitas vezes é o quê? Fala-se da Lifemo, mas como a Lifemo foi dirigida pela Celina Simango, mulher do Simango, que foi mais tarde acusado de
traidor e que foi assassinado, não é? Esses Uhum. processos complicados até hoje, não é? Foi assassinado já depois da independência, então apaga-se a Celina. E isso também aconteceu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na Tanzânia, não sei, mas eu sei que em alguns movimentos de libertação isso aconteceu. Em Angola, na Guiné, não tenho tanta certeza, mas as pessoas que têm escrito sobre isso falam. Porque há algumas mulheres extremamente importantes que acabam por ser apagadas. Ela teve um papel importante. Ela esteve na União Soviética, ela esteve na antiga RDA, ela participou naquelas conferências das mulheres, que era das mulheres como é que aquilo se chamava? O Movimento Democrático das Mulheres, que era um movimento das mulheres dos países socialistas, não é? Então, ela esteve nisso tudo. Mas a partir de certo momento, não é? A Frelimo explica que a Lifemo, com a luta armada, a Lifemo já não tinha um papel tão importante. Eu não estava lá para ver, não é? Mas será que foi isso? Porque ela podia ter continuado a existir. Então, mesmo a criação do destacamento feminino, de acordo com aquilo que eu pude ver, entrevistando uma delas e lendo os documentos do arquivo da Frelimo, estava lá com a Teresa Cruz e Silva, não é? Ela pesquisando a sua área, eu a minha, foram as mulheres que pediram para treinar. Porque as mulheres, o que é que elas faziam? Elas estavam a tomar conta das crianças, estavam nas creches, estavam nas escolas, estavam lá. E elas podiam ser atacadas como foram atacadas. Então elas sentiam que, se os homens estavam na vanguarda e elas estavam ali, elas deviam treinar para se poder defender. E pedem para treinar, antes da criação do destacamento feminino, em 76. Ai, minha Nossa Senhora, em 66. Aquilo que eu sei é que elas começaram a treinar em 65. Mas a data oficial é 66, 4 de março. É o dia em que começa o mês da mulher, não é 8 de março, é 4 de março, porque é a criação do destacamento feminino. Portanto, eu estou a dizer isto por aquilo que eu investiguei, no caso de Moçambique, não é? Portanto, há uma agência. As mulheres também, eu disse aqui que as mulheres antes também participavam como é que se diz, no movimento nacionalista, e todas elas. Quando a gente vai ver nos Estados Unidos, aqui e ali, as mulheres estavam lá, as mulheres estavam presentes, mas nem sempre aparecem. Elas aparecem quando as mulheres começam a fazer a pesquisa e dizem: não, está aqui, essas mulheres, aquele encontro de Seneca Falls, nos Estados Unidos da América, aqui e ali, não é? E mulheres negras, mulheres brancas, etc., porque muitas vezes, não é? Essa história do feminismo só fala de uma parte do feminismo, não fala nas outras, porque havia feministas aqui também, nas colónias, mas não se falava, não é? Então, aquilo que eu vejo, daquilo que eu leio da história da África, as mulheres estavam lá e tinham posições importantes, defendiam a Rainha Ginga. Nós tínhamos aqui uma famosa Pia Moene, aliás, At Bonat pesquisou a história dela, que falava muito bem, escrevia muito bem e dialogou escrevia cartas, não é? Ao Neutel de Abreu. Porque ele foi o pacificador, entre aspas, do Norte, não é? E ela dialogava com ele, eu cato lá. Até que se abateu ali, não é? A pacificação de Angoche, não é? Ela estava ali em Angoche, ela era de uma família extremamente importante ali. Então, sempre houve. Claro que elas faziam parte de um grupo especial, algumas, não é? Piamoene é traduzido por rainha. Era a mulher do rei, do chefe, mas é em sociedades de filiação matrilinear, em que elas tinham uma grande importância. Então,
Eu creio que sim, Pedro. É o Pedro, não é? É o Pedro. É, Elas tinham agência, sim, nem sempre reconhecida. Mas já há uma coisa linda. Desculpa lá estar ainda a falar. Eu, quando estava a ler para o meu doutoramento, eu encontrei uma frase muito interessante, que é um chefe Ashanti, se não me engano, aí na África Ocidental, não é? Gana, e perguntam-lhe qualquer coisa aos colonizadores. E ele diz: não, as mulheres aqui na nossa sociedade sempre tiveram uma importância muito grande. Não sei porque é que estão a fazer essa pergunta, porque para nós essa pergunta não tem sentido nenhum. Então, é interessante, não é? O que é que acontecia e como isso tudo, com a colonização e a cristianização, como muitas dessas coisas acabaram por ser apagadas, não é? Mas elas tinham, que Ife Amadiumi, Oeume, Oeronque falam, a Oeume até fala de matriarcado, mas não naquele sentido do poder absoluto das mulheres, mas um poder das mulheres num espaço, o poder dos homens noutro espaço, mas sem que nenhum deles tivesse poder sobre o outro, não é? Um poder partilhado, digamos assim. Então, é o que eu sei, é o que eu lhe posso dizer. Havia agência, sim. muito grata, professora, que resposta incrível. Tem duas perguntas aqui minhas. Nos anos 90 houve contato de vocês, pesquisadoras de gênero, com as militantes do movimento negro unificado no Brasil, nos anos 90, no início dos anos 2000? Eu sei que houve contactos, não muitos, porque sabe que politicamente os contactos eram com o PCB, não é? Havia ainda nos anos 90, se bem que anos 90 foi quando foi aprovada a nova Constituição. E Moçambique recebeu militantes de todos os partidos. O Daniel Reis estava aqui, na altura ele era não era do PCP, não é? Havia de tudo, PC do B, não era do PCB, PC do B, PC do não sei quê, todos eles andaram por aqui. Daniel Reis foi meu professor, mas aquele que foi recebido com honras foi o Carlos Prestes, não é? Aliás, o Luís Carlos Prestes celebrou os 80 anos aqui, na aldeia comunal Luís Carlos Prestes, que eu não sei como é que está. Todo mundo espantado, porque o, aquele comandante, aquele militar, subia e descia dos jipes sem problema nenhum, como um bom militar de 80 anos, não é? Era de facto, ele era uma figura. Portanto, havia mais ligações com os partidos comunistas, como no caso do Chile também, mas Moçambique nunca deixou de receber gente de todos esses países com ditaduras, não é? De facto. Então, eu vou ter que me informar bem. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu. Lembro-me de uma brasileira que foi minha professora e que tinha sido do PCB, dela falar que essas questões não se colocavam tanto no PCB, mas eu imagino que também não tinham discutido bastante isso, não é? Eu lembro-me de ter visto um homem negro e a sua mulher, ele era o guarda-costas, um dos guarda-costas de Luís Carlos Prestes. Então, na altura, a Ana Prof, Jana Chazin, falava-me desses assuntos, mas quando eu hoje olho para as conversas, eu digo, eles não colocaram essa questão. Eles Não, não diziam se que não havia colocava. racismo. Não Não se se colocava, colocava. não é? Foi o movimento negro unificado, ele tinha pessoas de amplos partidos e outros movimentos, porque os partidos de esquerda não traziam nos anos 90 essa pauta. Isso vai ser bem depois, né? A Vai pauta ser. racial, sim. É o que eu percebo agora à distância. Então, posso lhe dizer que eu estive num encontro organizado pela Fundação Ford, Fundação Carlos Chagas, com o apoio da Fundação Ford. Eu fui convidada porque eles estavam-nos a apoiar, não é, com o Departamento de Estudos da Mulher, para participar num encontro sobre a história
da história como é que era? O movimento de mulheres no Brasil. Então, o que era engraçado é que eram só mulheres brancas, comigo, não é? Ainda por cima de Moçambique, e a única mulher negra era a Sueli Carneiro, não é? E então, é engraçado porque eu, branca, teve lá uma intervenção em que disse que eu achava muito estranho que num país onde provavelmente metade da população era negra, só estivesse uma mulher, não é? E uma mulher que tinha dito no princípio que ela está, pela primeira vez, ela estava em representação própria, porque ela é advogada, não é? E não em representação do movimento negro. Eu achei isso estranho, não é? E então ela depois veio falar comigo e disse-me: se eu dissesse no meu movimento que uma mulher branca de Moçambique falou aquilo que você falou, ninguém haveria de acreditar. Foi muito interessante porque nós depois ficámos a conversar, não é? Mas foi assim. Eram 25 mulheres, apenas uma mulher negra. Eu era a única de fora que estava ali a participar porque estávamos a começar. Essa foi a experiência que eu tive e depois também eu abri bem os meus olhos em relação a todos esses assuntos, não é? É toda uma reivindicação do feminismo negro e tal, é do século XXI. Não é que não existissem feministas negras, elas sempre Absolutamente. existiram. Mas essa crítica ao movimento feminista no Brasil, que não olhava para a realidade das mulheres negras, ela ganha contorno muito forte mesmo no início do século XXI. E a Sueli Carneiro, ela é a nossa ancestral, né? A nossa precursora, que é a partir dela, né, que aconteceu toda essa movimentação. Eu tinha uma outra pergunta que eu vou abrir mão, porque tem um jovem que fez uma pergunta para você, viu? Que é o Felipe Augusto. Professora Ok. Isabel, a senhora trouxe a reflexão sobre a intersecção entre militância e conhecimento no início da aula. Como articular militância e conhecimento para mobilizar a juventude, fortalecer os grupos de mulheres na luta de proteção à vida delas, especialmente nesse contexto de feminicídio, de abusos que estão sendo denunciados aqui no Brasil? Então, uma coisa interessante que eu não sei se se passa noutros contextos, não posso falar, mas aqui eu sou de uma geração antiga, não é? Não vou dizer velha, que eu não gosto de dizer isso. Eu, te- eu acabei de fazer 71 anos, não é? Desde que eu fiz a minha monografia sobre a participação da mulher na luta armada, que eu me preocupo com estas questões e comecei a falar sobre estas questões nas aulas. Então, o que é interessante é que eu não fiquei na prateleira. As mais jovens, não é? Aquelas que são, vamos dizer, de 40 e tal anos, como a Catarina e outras, porque a Catarina também está aí no movimento, não é? Que É. a professora Patrícia conhece. Outras, as colegas delas. Essas de 30 anos e de 20 anos sempre nos convidam para participar em todos os encontros e, Ah, isso é sobretudo, tão na bom, né, formação. Isabel? Isso é tão É, bom, não na é? formação, na formação. Então, chamaram para essa campanha o Levante Nacional, que é por causa do feminicídio, e lá estou. Lá estou, andei aí a fazer podcasts com a t-shirt, eu assumo a minha luta contra o feminicídio, etc, etc. O meu marido também esteve envolvido nisso e foi convidado para falar na necessidade de uma lei sobre o feminicídio. Então, nós outros, que somos os cotas, como se diz aqui, nos nossos 70 anos, nós participamos. E sempre foi assim, professora Patrícia, o que eu acho interessante. A Jimena Andrade tem 83 anos. Ela participa, é uma feminista do Chile, etc., uma militante feminista. Ela é chamada para a Associação Sociocultural Horizonte Azul para fazer formação feminista. E também está na campanha do Levante. Então, eu acho isso muito bom porque nós passamos também passamos a nossa experiência, participamos na formação e aprendemos desta gente jovem.
não é? Porque ali está gente desde os 12, 13, 14 anos até 40, 50 anos, 60 anos. E nós, há tempos também houve uma formação, ai, como é que. Até vieram brasileiras. Veio uma brasileira para cá participar numa formação de um dia e era interessante ver, não é? O pessoal que estava ali e eu agora tenho, eu vou dizer isso, não, não devia, não é? Porque a gente não deve dizer estas coisas. Estavam 4 estudantes minhas ali, jovens, não é? E elas diziam, a primeira vez que eu ouvi falar de género e feminismo foi com a professora Isabel Casimiro. Olha, E olha. foi com ela que eu depois entrei no movimento das jovens feministas e que estou aqui. E cada uma delas está num movimento diferente. Juro, eu fiquei muito emocionada naquele momento. E fico muito emocionada, não é? Porque algumas delas foram as primeiras numa cadeira de antropologia do género. Era a Ana Loforte, a responsável da cadeira, e eu dava aquele módulo e aproveitei logo para ir metendo as coisas que nós estávamos a falar, não é? Nos anos 90, foi aí, logo. Então nós fomos formando. E é bonito. No outro dia também estava Ó, tá aí aquela nossa amiga, não é? Ela se calhar já saiu. Eu estava na Ponta Membene, lá perto da Ponta do Ouro, e há um jovem que me cumprimenta, um jovem já homem, e diz: Professora Isabel, tudo bem consigo? E eu disse: Olha, desculpe lá, eu não sei com quem é que eu estou a falar, mas eu não vou sair daqui sem saber com quem é que eu estou a falar. Ele disse: Foi minha professora naquelas cadeiras da professora Ana Loforte, e foi consigo que eu aprendi sobre género e feminismo. Então, há quantos anos, sabe, professora Patrícia, há quantos anos isso aconteceu? E eu digo, olha, alguma coisa ficou, porque era a primeira vez que se ouvia falar disso, não é? E quando a gente vê essas jovens, não sei como é, não sei qual é a trajetória desse, não é? Que era estudante da licenciatura, da graduação, não é? Como se diz no Brasil, creio eu, não sei. Mas as outras, aquelas outras todas elas estão no movimento. Todas elas dizem abertamente que são feministas. Então, está numa organização, é diretora de uma organização CEURB, que vê as questões urbanas e a mulher, a circulação das mulheres, etc., e todos esses problemas que são problemas sérios. E as outras estão por aí. Não é? Há outra que está na ASHA, Associação Sociocultural. Então, é muito interessante ver isso, ver essa ligação, não é? E como a militância e o conhecimento têm estado juntos, porque elas estão a produzir. Elas Sim. também estão a produzir conhecimento, porque a gente vê as coisas que elas escrevem e como elas mobilizam, através da dança, através do teatro, etc. Fantástico, Isabel. Acho que a maior realização da gente é a gente ver essa juventude ir além da gente, fazer coisas super diferentes que a gente não teve nem tempo nem oportunidade de desenvolver. Tem uma pergunta Absolutamente. agora para você da África do Sul, da Uau! Priscila, que é a doutoranda nossa aqui da Unifesp, que eu já tinha até te falado sobre ela, a Priscila Marques, e ela queria Hum. saber sobre o Fórum Mulher. Eu tinha feito a pergunta, eu eliminei, mas ela retomou a pergunta porque ela gostaria de saber sobre um pouco, se você puder falar da atuação do Fórum Mulher. Ok, então, o Fórum Mulher que foi criado em 93 como uma rede, foi a primeira rede de organizações que foi criada. No momento em que já tinha sido assinado o Acordo de Paz, portanto foi 93, não é? Em que as organizações estavam a bombar, não é? As associações de mulheres, e em que nós tivemos muito apoio de uma responsável do PNUD, Úrsula King, aqui em Moçambique, que ela nos apoiou muito. Então foi um parto que durou 12 meses, não durou 9 meses, não é? Porque tudo se discutiu ali.
qual era a designação, o logotipo que tem o símbolo da mulher e tudo foi discutido como uma rede. Uma rede que tem organizações de mulheres, não é? Associações e também tem instituições estatais, instituições do Estado, organizações internacionais. E que ao longo dos anos foi mudando, não é? Porque às tantas as instituições do Estado também queriam controlar o Fórum Mulher, não é? E houve um momento em que todo mundo pode estar dentro, tem que pagar a sua cota, não é? Porque há uma cota, mas só as associações é que têm direito a voto. São muitos anos já, de 93 até agora, não é? Já são muitos anos. O Fórum Mulher passou por várias fases, agora está numa fase não tão forte, porque entretanto vão surgindo outras redes, outras organizações, mas continua a ser a rede que tem mais organizações de mulheres e que articula a nível nacional. Portanto, há uma rede no NEASA que se chama FOFEN, até é assim uma sigla, não é? FOFEN, Fórum das Organizações Femininas do NEASA. Tem em Nampula, não é? Há uma organização OPENTA, que significa Amor em Macua, que faz articulação também. Há em Cabo Delgado, há na Zambésia, não é? Que é. Ai meu Deus, às vezes eu me esqueço. Mas há uma rede na Zambésia, há uma. Há redes aqui a Maputo e há uma rede em Inhambane. E eu agora não me estou a lembrar dessas redes, quer dizer, incrível, a gente anda envolvida nessas coisas e depois esquece. Então, o Fórum Mulher atua através dessas redes, em princípio, mas nunca foi fácil conciliar o seu estatuto como rede, não é? Porque é uma rede, e o facto de também fazer coisas, porque o Fórum Mulher devia articular ações, não é? Mas muitas vezes o próprio Fórum Mulher realiza uma série de atividades. E isso, em várias avaliações que foram feitas e vários debates, sempre se colocou essa questão, não é? E não tem sido fácil resolver essa questão, mas continua a atuar, está a prepara uma parte da delegação que vai ao CSW, não é? O Comitê do Estatuto das Mulheres em Nova Iorque, que já está com problemas de viagem, porque iriam por uma viagem mais barata pelo Golfo, não é? Ali assim pela Verdade. Qatar Airways, outra, e já não dá para Não ir, dá. porque nunca se sabe o que é que pode acontecer ali, não é? Pronto, já ouvi no outro dia que houve uma série de problemas. Mas o fórum continua a atuar, tem várias organizações. A questão é que às tantas, as pessoas também não participam como deviam participar. Tentou-se organizar uma Assembleia Geral. Ok, tinha 40 e tal pessoas, eu ao princípio entendi mal esse número, mas não havia candidaturas suficientes para a mesa da Assembleia Geral, para o Conselho de Direção, que é constituído por 4 organizações, não é? E uma das quais, aquela que tem mais votos, é a Presidente do Conselho de Direção. Então, porque há muitas outras novas e há muito menos financiamento. As organizações estão a sofrer bastante porque os anteriores doadores estão-se a virar para a Europa por causa da guerra da Ucrânia. Agora, com esta situação, nós não sabemos o que vai acontecer. E um dos países que continua a apoiar bastante é o Canadá, através de um programa que se chama Programa Aliadas, que não são grandes montantes, não é? Apoia pequenos projetos, mas de organizações feministas, organizações de mulheres. Então, e o Fórum Mulher está a sofrer muito com uma quebra de apoios e, neste momento, creio que tem 4 pessoas que estão a trabalhar num local, não é? Numa rede que tinha muito mais gente, não é? A vantagem é que a casa é delas,
conseguiram comprar a casa onde estão e isso facilita bastante, não é? Mas já todas as outras despesas. Então trabalha-se, não, digamos assim, com um programa comum, a não ser os programas relacionados com o CSW, Direitos Humanos das Mulheres, etc., mas com pequenos projetos. Tem que ser pequenos projetos para se poder avançar. Não é? É Querida isso. professora, muito obrigada pela sua contribuição inestimável, por todos nós aqui que tivemos a oportunidade de aprender tanto, né? A senhora generosamente aceitou o retornar à aula e foi ótimo, porque foi outra aula, totalmente outra, eu estava nas duas. Quero agradecer à Diocese Cachoeiro de Itapemirim, através de Dom Luiz Fernando Lisboa e do queridíssimo Kelvin, que já é quase doutor, né, Kelvin? De tanto que você já acompanha os nossos cursos. Quero agradecer a todo mundo aqui presente, ao público moçambicano, ao Domício Chongo, que também está aqui presente. Domício Chongo foi meu doutorando, me deu essa honra, viu? Vai ser meu primeiro doutor em História, vai defender quarta-feira sobre as Uau, vozes não ouvidas no processo de paz em Moçambique, uma tese linda, 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 uau. linda. Quero agradecer a queridíssima Suzana, que mandou uma mensagem aqui para Isabel, a Priscila também, querida amiga professora Patrícia, prezada professora Isabel, gostaria de agradecer o convite tão interessante temática. A nossa querida professora Isabel tem sempre este carisma humilde, tão profundo conhecimento do nosso país. Ela, sim, representa muito bem a mulher moçambicana, e apesar de tantos problemas que a mulher tem, ela representa muito bem o engajamento da mulher na nossa sociedade. Obrigada. Não me A façam chorar, não me façam chorar. Priscila, muito obrigada, professora Isabel. Um dia de muito aprendizado com a senhora. O Domício é mais tímido, mas está aqui com a gente. Ele falou também das mulheres que não foram ouvidas e dos limites da própria comunidade de Santo Egídio, daquela própria forma que foi trabalhada. E ele também apresenta uma perspectiva do conflito em Cabo Delgado, também ligada à falência desse processo de paz, e não tanto as questões regionais. Então, uma tese linda que está chegando, Isabel. Defesa vai ser quarta-feira, agora, 10 horas da manhã. Domício, só aparece aí para a professora ver seu rosto, se você puder, que às vezes a conexão é complicada. Domício, Compreendo, será compreendo. que. Oi, Domício. Ele não, acho que não está ouvindo. Mas então é isso, viu? Eu deixo um grande abraço, Isabel. Muito obrigada por tudo. O Felipe está agradecendo aqui, ele está dizendo: obrigada, professor. Espero que aceite o convite de Dom Luiz para vir ao nosso estado. Ele é do Espírito Santo. Priscila, pode aparecer para a professora te ver. Priscila Marques está na África do Sul, está pertinho. Está lá na Olá! cidade de Western Cape, trabalhando a trajetória da mãe do Fela Kuti, né? A Ah, Funai sim, 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 Kuti, sim. está fazendo um trabalho muito bonito. Eu E a espero ter Suzana lhe para dar. respondido. É. E Suzana, se quiser aparecer para dar um tchauzinho. Ah, o Domi se inscreveu. Não posso por causa do local onde estou assistindo, professora. Mas ele está Ah, mandando um ok. abraço Ah, ok, grande. ok. E na Um quarta-feira abraço. ele vai brilhar aí na defesa. E a Suzana aí te dando um tchau. Kelvin, Tchau, aparece para tchau, gente que tchau. você é nosso herói, o Kelvin, se puder aparecer, é claro. Tchau para Kelvin todo é o nosso mundo. heróizinho, o nosso jovem querido Kelvin. Acho que também não dá. Pedro, a gente já viu. Cadê o Kelvin? Alô, tudo bem, Kelvin? Obrigada Pedro, por tudo. que aula maravilhosa. Parabéns, viu? Diferente, está a ver? Como disse a professora Patrícia, é assim, a gente nunca sabe como é que vai acontecer, mesmo que tenha um guião, não é? Exatamente. E muitos anos nas costas, né, Isabel? Nunca, nenhuma situação de aula é igual, né? Nunca. Obrigada, Kelvin, por tudo, por todo o apoio. E eu Muito deixo um abraço. obrigada. Pedro, quer saudar a professora antes da gente encerrar? Ah, sim, sim. É, Aparece aí. aqui, eu apareci, tá me vendo? Tá, aqui. Eu agradeço. Olá, 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 Pedro, tudo bem? Olá, eu agradeço imensamente pela aula, assim, eu fiquei aqui extasiado, porque a professora Isabel, eu tô pensando aqui, professora,
É que tem uma coisa que minha tia fala. Ela fala que você é qualquer coisa, porque não há coisa que explique. Por que isso? Essa aula foi qualquer coisa, porque não há coisa para explicar o que que foi. Qualquer coisa não é uma coisa qualquer, mas é muita coisa. É isso. Eu fico muito feliz em Muito ter te ouvido obrigada, essa muito obrigada. tarde. Foi Muito obrigada. maravilhoso, Obrigada. viu? É isso. Obrigada, gente. Até a próxima vez. Kelvin, pode encerrar a gravação. E ficou gravado, não é? É, ficou. Agora sim. Pode encerrar, Esperemos que querido sim. Kelvin.